sucintos naquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre os impactos do desenvolvimento tecnológico em tomografia computadorizada na proteção do doente, ou seja, a qualidade da tomografia computadorizada em relação à aplicação da radiação ionizante, né? Onde fica essa qualidade, já que agora em qualquer esquina que você vai praticamente tem um tomógrafo lá funcionando, certo? Então faz parte da aula de qualidade de vocês. Nós falamos já em qualidade em radioterapia e agora nós estamos falando não, radioterapia não, perdão. Falamos em qualidade radiodiagnóstico raio-x convencional. Nós vamos falar de DR, radioterapia, mamografia, assim por diante. Mamografia nós não falamos ainda, né? Então, vamos lá. Estão vendo a tela aí? No computador de vocês? Sim. Sim. Tranquilo? Esse material, ele foi fornecido para a gente pela Joana, que ela é diretora do Departamento de Imaginologia Médica e de Radioproteção em Coimbra, em Portugal. E eles fizeram um trabalho muito legal lá, referente à padronização e à tomografia computadorizada para, na verdade, poupar o paciente da quantidade exagerada, exacerbada de radiação ionizante. Nós trabalhamos com raio-x convencional e nós temos algumas grandezas que nós utilizamos. Essas grandezas são responsáveis pelo poder de penetração da radiação, são responsáveis pela quantidade de radiação que esse paciente vai receber e pelos efeitos também fisiológicos que ele possa ter ou não referente a isso. Por que esses protocolos são desenvolvidos? Esses protocolos são desenvolvidos porque ocorrem casos em que a aplicação da radiação através da tomografia computadorizada acaba saindo fora do controle. Ou, muitas vezes, é feita sem percepção mais profunda do paciente. Eu vou citar um caso que ocorreu em São Paulo, como sempre, né? Nós tínhamos lá um aparelho de tomografia num hospital e nós realizamos o exame de tomografia da pelve de uma moça. Depois que o exame foi realizado, logo nos primeiros cortes, nós observamos que ela estava grávida. Só que ela não tinha informado ninguém, ela tinha passado pela anamnese e nem informou ninguém, não tinha nenhum médico se responsabilizando ou sabendo, e a radiação, evidentemente, se eu tenho uma imagem de um feto dentro da barriga de uma pessoa, evidentemente também foi irradiado. Ela se aproveitou da situação e quis processar o hospital porque o exame foi feito com ela grávida. Contudo, a história é outra. Primeiro, ela estava passando por uma gravidez cuja qual ninguém sabia. Ela não informou ninguém dessa gravidez e muito menos a família. Não informou ninguém. Era uma gravidez oculta. Ela estava escondendo essa gravidez. Ótimo. E aí ela abriu um processo em relação contra o hospital devido à radiação. Foi chamado o IPEM, foi chamado advogados, o hospital teve que gastar com isso, e foram lá, usaram o mesmo tomógrafo, fizeram protocolos de segurança, fizeram protocolos de levantamento de quantidade de radiação que o feto podia ter absorvido, e ela queria uma fortuna do hospital, porque a criança dela ia nascer defeituosa e daí por diante. Chegou lá no juiz, o juiz determinou o seguinte, que se a criança nascesse com algum tipo de sequela que fosse relacionada à quantidade de radiação que o feto recebeu no procedimento diagnóstico, o hospital seria responsabilizado. Do contrário, se a criança nascesse perfeita, não tivesse nenhum tipo de alteração, o hospital também seria isentado de qualquer tipo de contribuição financeira, ou seja lá qual fosse, em relação a ela. Por que chegaram a esse comprometimento? Porque não se tem informações
plausíveis que uma única dose de radiação em uma tomografia computadorizada possa causar qualquer tipo de efeito biológico em qualquer feto, tá? Porque a quantidade, apesar de ela ser grande, tem que uma série de outros fatores para que isso ocorra. Não é um fator simples e corriqueiro. Ah, fui irradiado, vai provocar anomalia, vai provocar monstruosidade, ou seja lá o que for, tá? Então, nós vamos colocar aqui a exposição do doente para fins diagnósticos, revisão tecnológica da tomografia computadorizada, impacto dos parâmetros de exposição, tecnologia com vista à otimização e as conclusões finais. Bom, exposição à radiação, todos nós estamos expostos, seja ela de onde for, solar, através dos raios-x, através da tomografia, radiação primária, radiação secundária, não importa. Dentro desse conceito que eles levantaram em Portugal, eles verificaram que em 1980, 15% das pessoas que trabalhavam com tomografia computadorizada acabavam sendo refletindo essa otimização dentro das radiações ionizantes. Por quê? Porque nós tínhamos um background de 83% de exposição. Em 2006, isso caiu bastante. Ó. Nós temos um background de 50% e eu tenho menos 0,1% da radiação expostas através de aparelhos de tomografia computadorizada. Poxa, mas como foi feito isso? Como chegou a esse diagnóstico? Primeiro, eu vou ter lá uma coletividade efetiva de absorção de dose. Ou seja, a dose ela veio de alto nível e foi diminuindo, até chegar a níveis ínfimos. Mas o que provocou esse tipo de queda da acentuação de dose da radiação? A tecnologia. Quanto mais afinada a tecnologia que nós temos hoje, menor vai ser a radiação que você vai receber. Certo? Por quê? Eu trabalho com fatores de grandeza, como nós falamos lá anteriormente, no início. Então, eu tenho lá tempo, blindagem e distância. São 3 fatores primários para que eu possa me precaver das ondas radioativas que eu possa vir a receber. Se eu não posso diminuir a distância, que é o caso da tomografia, não tem como eu diminuir a distância da minha fonte radioativa até o meu objeto é sempre o mesmo. É o aparelho que gira em torno do meu paciente. Então, eu tenho que trabalhar com outros fatores. Bom, eu posso diminuir a quantidade de radiação? Até posso, mas eu perderia a qualidade numa pessoa adulta, por exemplo. No protocolo infantil, eu reduzo a quantidade de radiação. Então, vamos supor que eu trabalhe com 120 kVp de penetração por 200 MAS por corte. No infantil, eu reduzo a penetração para 100, reduzo o MAS para 150 e eu poupei essa criança da exposição excessiva da radiação ionizante. Dependendo do protocolo do hospital, se é aceitável ou não. Tem hospital que é a mesma coisa para todo mundo, não aceita 2 protocolos. Tá? Então, eu já poupei o meu paciente, mas tem um fator que eu posso ainda alterar, que é o tempo. Então, quanto mais rápido eu permitir que essa pessoa seja exposta, menor vai ser a quantidade de radiação que as células vão acabar absorvendo e, se absorver, vão ser propícias a desenvolver algum tipo de patologia. Professor, isso está relacionado à qualidade? Claro que está relacionado à qualidade. Um aparelho antigo, ele não tem tanta qualidade quanto um aparelho mais atual, tá? Então, um aparelho antigo, ele vai emitir radiação concentrada, ele tem muitas vezes poucas
funcionalidades para eu restringir essa radiação, sendo que um equipamento mais atual, um equipamento de ponta, ele me permite outros acessos, outros métodos de diagnóstico, cujo qual aquele inferior não dispõe. Então, eu tenho aqui que em Portugal, ó, de 2, aqui ele está pela metade quase, ó, um pouquinho abaixo de 2 é o nível de estimulação coletiva de dose em Portugal até 2010. Bom, frequência de realização. Frequência de realização. Tomografia de tórax em póstero anterior e perfil. 396,38 exames para cada 1.000 habitantes. Tá? Mamografia, 63,22. Coluna cervical, frente e perfil, 61,64. Coluna lombar e perfil, 54,19. Tomografia computadorizada de coluna, 18,74. Restante dos exames, que são membros superiores, membros inferiores, 69,18. Todos os outros juntos vão dar 69,18. 2012, essa leitura. Por que eu tenho essa diferenciação aqui, ó, tórax? A tomografia, ela é indicada, via de regra, para crânio, tórax e abdômen. Essas são as faixas que mais atingem a população, tá? Doenças respiratórias, doenças intestinais. Paralelamente a isso, nós temos o quê? Nós vamos ter mamografia e coluna, que atinge uma parte diferenciada dessa população, certo? Por quê? Vamos fazer uma retórica aqui, vamos chutar. Nós vamos procurar fazer o levantamento da cidade de Lages em todos os exames de tomografia computadorizada mamária, ou ressonância magnética, ou ultrassonografia, ou mamografia convencional, em pessoas que têm 30 anos. Você vai encontrar uma quantidade mínima, se ela existir. Por quê? Porque o protocolo sugere que eu faça exame para mama, seja ele qual for, a partir de que idade? 40 a 45 anos. Era 45 anos, reduziram para 40. Tem gente que ainda só faz após os 45 anos, na faixa dos 45 anos, porque o tecido mamário já está diferenciado. Eu vou conseguir gente mais nova fazendo exame? Claro que eu vou, só que casos raros. Em casos raros eu vou ter. Eu peguei uma vez uma criança de 13 anos no hospital que estava com as duas mamas repletas de nódulos e os ovários também. 13 anos, né? Assim como eu já peguei no hospital uma menina de 9 anos grávida indo para o 3º mês de gravidez. Ah, isso é absurdo. Não. Acontece? Acontece. São casos esporádicos e raros? São. Mas, na maioria, o que predomina é tórax. Tórax é o que predomina para exames de tomografia computadorizada. Bom, tomografia de crânio, 40,24 e tomografia de coluna, 18,74 para cada 1.000 habitantes. Aqui está dentro do padrão, certo? Dentro do padrão. Então, ó, tomografia computadorizada, 52% dos casos. Fluoroscopia, 13%. Radiografia, 22%. Radiologia de intervenção, 8%. Medicina nuclear, 5%. Olhando aqui, o que tem nesse gráfico que chama mais a atenção? Giovana, o que tem nesse gráfico que chama mais a atenção? É um gráfico de 2012. Gisele, boa noite. O que chama mais a atenção nesse gráfico? Nós estamos fazendo um comparativo.
tomografia computadorizada, radiografia, radiologia intervencionista, fluoroscopia ou medicina nuclear? A tomografia, A tomografia, o quê? que chama mais atenção pela maior porcentagem que ela está representando no gráfico. Mas está correto? Seria correto isso? Quantos Acho exames de tomografia você realizou nos últimos 5 anos? nenhum, só quando eu era Gisele, bebê e quantos eu do exames de lado. tomografia você realizou nos últimos 5 anos? Nenhum. Nenhum. O que esse gráfico me diz? Ele me diz que o fato de eu solicitar radiografias tomográficas sem antes ter procurado outros padrões de diagnóstico faz eu elevar a quantidade de radiação à exposição do meu paciente. Deu para entender? Entendeu, Sângela? Como é que funciona? Sim. Por que que não é o contrário? Na verdade, pela lógica, 52% teria que ser da raio-x convencional, da radiografia, porque é o volume maior. Por que em Portugal 52% das pessoas fazem tomografia e não fazem radiologia convencional? Não é o paciente que determina isso. É porque as pessoas são mais doentes do pulmão? É porque as pessoas têm mais problema de coluna cervical, de cabeça? Não, porque é um costume. Acabou caindo na graça dos médicos. No Brasil, nós temos um protocolo. Evidentemente que no Brasil, o nosso protocolo é um protocolo econômico. Quando você vai até um hospital e reclama de dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, o que o médico sugere? Principalmente para crianças e do sexo feminino. Radiografia de seio da face, certo? Por quê? É sinusite. É sinusite, criança está com sinusite, radiografia seio da face, faça um Waters, faça um Caldwell, né, um perfil, e o médico já tem um diagnóstico ali se realmente isso é uma sinusite, uma inflamação das vias aéreas superiores. Tranquilo. Se eu estou com falta de ar, o que o médico pede? Radiografia de tórax. É o que você mais faz no hospital. Vai lá, abraça estativa, X no coco do paciente, radiografia de tórax. Já lá, não. Ah, tô com dor de cabeça, tomografia. Ah, tô com falta de ar, tomografia. Ah, tô com constipado, tomografia. Tudo eles jogam para tomografia. E isso faz parte de uma concentração maior de radiação que o paciente acaba recebendo com processos que poderiam ser resolvidos com raio-x convencional. Deu para entender qual é a questão? Então, aqui, ó, evolução da tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, ela evoluiu bastante. Nós vimos isso aí, vocês devem ter visto também em História da Evolução do Raio-X, e lá no início, na primeira fase, vocês também devem ter visto isso, que houve as gerações de tomógrafos que estão no mercado de hoje. Então, em 86, eu teria lá um raio-x convencional. Eu tenho aqui uma ampola, alguns sensores, e ele gira em torno do meu paciente, e cada giro que ele faz, ele me mostra uma corte de imagem. Em 1995, menos de 10 anos depois, eu já tinha um multislice. Então, a ampola vai girando, a quantidade de sensores aumentou, e eu tenho aqui muito mais cortes desse paciente. Em 1998, já tem um outro modelo, que é a produção da radiação em bloco. Então, eu tenho aqui uma ampola, vários detectores vão girando em torno do paciente e eu tenho a produção da imagem. Hoje em dia, nós temos a Dual Energy, ou Single Surf. São duas ampolas de raio-x irradiando o paciente e girando em torno dele. Eu nem sei se no Brasil isso ainda existe, ou se isso existe no Brasil. Mas eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir, através dele, formas volumétricas daquilo que eu vou fazer com o meu paciente. Então, eu vou ter lá uma ampola de grande porte e os sensores do outro lado que vão capturar essa imagem e vão produzir essa imagem para mim, inclusive, em alguns casos, em tempo real. Então, eu tenho lá, ó, tempo de rotação da minha ampola e ele forma a imagem.
Quais são os impactos dos parâmetros de exposição? Primeiro, tensão, eu vou ter mais penetração, é a mesma coisa que eu utilizo no raio-x convencional. Corrente, menos ruído, mais contraste. Eu sempre falei para vocês que a qualidade do raio-x depende muito da corrente, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós montamos o laboratório de odontologia, a imagem saía muito fracionada, muito ruidosa. Se alguém estivesse ligando uma máquina lá embaixo, ou um compressor, a estabilidade da rede não produzia radiação suficiente, mesmo com os no-breaks, que na verdade armazenam energia, procuram dar um pouco mais de qualidade, mas tinha muita flutuação. Comprimento do range, que é o giro da ampola em torno do meu paciente, e o tempo de rotação, a melhor solução temporal. Existem exames que, se eu associar a velocidade dentro da tomografia, eu vou perder qualidade. Então, isso segue um processo. Quanto mais rápido for o exame, menor vai ser a qualidade. Quanto mais lento for o exame, maior vai ser a qualidade desse exame. Porém, se eu diminuo o tempo de exame, eu exponho mais o paciente à radiação. Então, ele vai ter mais radiação absorvida. Deu para entender? Tempo está relacionado à quantidade de absorção dessa radiação. Também está relacionado à qualidade da imagem em tomografia. Aumentei a velocidade do equipamento, perdi qualidade. Mas o paciente teve menos exposição à radiação. Diminuir o tempo da exposição do paciente. Tempo da emissão da radiação. O paciente teve mais exposição, mas a qualidade também saiu melhor. Deu para entender? Então, elas estão associadas à dose. Posso diminuir a quantidade de kV? Posso. Posso diminuir a quantidade de MA? Posso. Posso aumentar a velocidade do giro da minha ampola, diminuir o pitch e fazer que o paciente, em vez de ficar 15 segundos na minha mesa, fique só 7 segundos? Se o aparelho te der recurso para isso, pode. Porém, a qualidade da imagem vai cair. Por quê? Porque você está apressando tudo, né? Quem tem pressa não faz direito. Então, tudo isso são consequências do quê? De eu analisar qual é a necessidade do meu exame. Posso reduzir a corrente, posso aumentar o pitch, ou só usar a espessura do corte reduzida quando necessário, limpar os comprimentos do range na região anatômica e informação clínica, e daí por diante. Contudo, eu tenho que saber se isso é pertinente. Se eu diminuo o tempo, aumento o pitch, diminuo a radiação, exponho o paciente, e aí chega lá no final, o médico olha a imagem e falou, não, essa imagem não está aceitável, eu não consigo laudar por isso aqui. Por quê? Porque é uma estrutura de hipófise, é uma estrutura muito sensível, eu preciso de uma imagem melhor, vai ter que repetir o exame. Olha aí o problema. Você expôs o paciente 2 vezes, e agora com uma radiação em um tempo maior, para obter o mesmo resultado de imagem. Por isso que a aplicação da radiação, ela tem que ser exequível. Estão lembrados? Portaria 453, vocês já devem ter visto isso, não lembro se foi comigo ou com quem foi. Tem que ser viável a realização do exame de forma que eu não tenha que expor o paciente desnecessariamente a tal exposição, desde que os benefícios sejam claros. Eu preciso do exame feito assim. Certo? Bom, posicionamento em tomografia. Isso aqui também é uma outra coisa. Via de regra, o posicionamento da tomografia ele é bem simples. Contudo, sempre existem erros e os erros geralmente são humanos. Depende da colaboração do paciente. Em todo exame você depende da colaboração do paciente, não só em tomografia. Mas existem situações que o paciente é mais colaborativo.
Se for infantil, você vai imobilizá-lo. Se for bebê, você enrola ele bonitinho, imobiliza, dependendo do que você vai fazer, coloca lá no tomógrafo. O exame é rápido, ele não vai se mexer o suficiente para criar nenhum artefato. Mas se for um paciente confuso, um paciente que não aceita sedação, por causa de uma outra complicação qualquer, então o posicionamento é essencial para que eu chegue a um diagnóstico mais preciso. Então, baseado em STAUS 2010, a imagem, eu tenho um aumento do meu MAS, ou seja, aumento a minha quantidade de radiação, que vai aumentar literalmente a minha dose, e reduzo o meu tempo, só que daí eu vou aumentar o meu ruído. Ruído, se vocês não viram em tomografia computadorizada, vocês estão vendo em controle de qualidade, ou em CR, são aqueles chuvisquinhos que vão dar na imagem, entre outros artefatos que nós temos aí. Como que eu faço essa otimização? O equipamento tem que estar aquecido e tem que ser um equipamento de ponta. O protocolo tem que ser definido conforme o biotipo do meu paciente. O protocolo ele tem que ser obedecido conforme o biotipo do meu paciente. Proteções fora do plano. O paciente tem que estar na região correta, ou para baixo ou para cima. Eu tenho ali as linhas que me auxiliam justamente a fazer essa aquisição da imagem e me dar o respaldo suficiente para isso. Suportes e daí por diante. Ficheiro de dose. O que seria esse ficheiro de dose? O ficheiro de dose, ele determina o seguinte, que eu vou calibrar o meu equipamento da melhor forma possível para a minha estrutura de interesse. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um topograma com 120 kVp, 36 MA, uma radiação bem baixa, mas com forte poder de penetração. Eu vou ter uma base de scan de 120 com 380 MA. É bastante. E a supra, 7, 120, 370 em média. Então, quer dizer que a quantidade de radiação que eu estou utilizando para os meus cortes são altas. 380 MA para 120 kVp. Um crânio tem 40 cortes em média. Faça o cálculo para você ver a quantidade de radiação que esse paciente vai receber. Então, eu tenho que saber dosar, ó. Dependendo do tipo do meu paciente, a quantidade de tempo e a quantidade de radiação que eu posso utilizar para que ele possa chegar a um diagnóstico por imagem satisfatório. Satisfatório, porque daí você nem colocou muita radiação, nem diminuiu radiação demasiado, tá? Bom, como que eu posso comparar esses valores de dose? Eu vou selecionar alguns doentes, região anatômica, dimensões de doentes de informação clínica, e eu vou observar a quantidade de dose que ele recebeu, no caso aqui, em países diferentes. Então, eu tenho aqui Portugal, onde o artigo foi escrito, Estados Unidos, e aqui vem Irlanda, e assim por diante, tá? Só um minutinho. Perdão, muito bem. A qualidade da imagem. A qualidade da imagem depende não só disso, mas também se o aparelho está calibrado. Todo equipamento de tomografia, ele precisa de um aquecimento mínimo para poder realizar o exame. Então, para qualquer tomógrafo, você chega no seu plantão, você vai ligar os equipamentos, se ele não tiver ligado ainda, e dali 1 hora, mais ou menos, ele vai estar no aquecimento prévio para você poder fazer a primeira tomografia computadorizada. Sempre tem que dar um tempo mínimo de pelo menos meia hora, 20 minutos, meia hora. O ideal seria 1 hora. Depende do equipamento também, isso vem no manual do próprio aparelho, as recomendações que o próprio fornecedor te passa.
Para que isso seja feito, eu também posso fazer a calibração dele através de Phantoms. Phantoms são equipamentos de calibração que eu coloco no meu tomógrafo de tempos em tempos para que os sensores sejam ajustados especificamente. Bom, com a tecnologia visita da otimização, eu vou ter um tamanho específico de corrente para cada tipo de paciente, a variação do eixo X, ou seja, onde eu vou posicionar esse paciente para que a imagem seja diagnosticada melhor, a variação do meu eixo angular, que é a formação da centralização do meu eixo X e Y, né? E a composição completa, que é o meu eixo X, Y e Z, com o MA em uma reconstrução em 3D. Professor, não estou entendendo nada agora. Agora complicou tudo. Resumindo, meu tomógrafo ele tem que estar calibrado, o paciente tem que ser utilizada a radiação para o biotipo dele, eu tenho que centralizar o meu paciente devidamente posicionado no isocentro do meu gantry, e ele tem que estar sem movimentação. Isso vai otimizar a quantidade de radiação que esse paciente vai receber. Então, eu tenho aqui o aparelho da GE, Philips, Siemens e Toshiba. Cada um deles vai me dar uma característica diferente do mesmo paciente na mesma imagem, tá? Então, olha só. Para crânio. Opa. Estão me vendo aí? Sim ou Sim, não? sim. Piscou tudo aqui, vocês viram? Bom, e aí eu vou ter para sistema vascular um tipo de protocolo. E assim eu vou alterando os protocolos, mas eu tenho que saber qual é a plataforma do equipamento que eu estou utilizando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer um comparativo só para vocês terem uma ideia. Suponhamos que você tem um carro 2019. Você comprou, Giovanna, o Sângela, um veículo 2019, aquele que você viu lá, uma BMW 2019. Em 2020, sai um novo modelo. Você fala, poxa, mas a BMW eu comprei em 2019. No final de 2019, eles já estão vendendo um modelo 2020. Geralmente, há pequenas alterações nesse automóvel. Mudança no painel, mudança no formato externo, a estética externa do veículo, pequenas coisas, mudança do pneu, altura, balanceamento, enfim, essas coisas de vendedor de carro. Os equipamentos de raio-x não são diferentes. Tomografia, seja Siemens, seja Hitachi, seja GE, seja lá qual for, ele sempre vai ter uma diferenciação dos aparelhos que já estão no mercado e das marcas que já estão no mercado. Só que daí você tem que procurar o quê? Você tem que procurar um aparelho que tenha qualidade e que te atenda referente àquilo que você pretende fazer no seu setor diagnóstico. Se eu quero um equipamento que vai ser top em área cardíaca, em ver vasos da base, sístole e diástole, ver área pulmonar e mediastino, para eu ver as artérias da base do encéfalo, né, esse polígono de Willis, você tem que comprar um aparelho que seja top de linha. Adianta eu comprar um equipamento com 16 canais? Não adianta. Você vai fazer tomografia de tórax? Claro que você vai. Mas e a qualidade dessa tomografia de tórax? Você vai ter? Não. Para pequenos vasos, vasos da base, você não vai ter, porque ali você tem movimentação cardíaca. Então tem que ser um equipamento que, no mínimo, tenha 64 canais, não 16, mas 64. Querendo lembrar que os equipamentos de tomografia hoje, no mercado, existe aí de um canal a 320 canais. O de 64 tá ali, ó. É o mínimo que dá para você usar, certo?
Para outros exames, o 16 serve? Serve. Só que para esse exame específico de região cardíaca, tem que ser um de 64. Por quê? Porque senão eu não tenho qualidade, não adianta eu fazer o exame no 16. Eu tenho que ter qualidade. E a qualidade está relacionada à quantidade de detectores que ele tem, à velocidade que ele vai exercer, ao tempo de capturar sístole e diástole cardíaca. Do contrário, não, eu vou ter uma tomografia de tórax, vou, mas para ver o que? Pulmão. As partes móveis do movimento cardíaco, eu não vou conseguir capturar com qualidade, tá? Então, esse é só um comparativo para vocês terem uma ideia como que funciona. Então, formação da imagem em TC. Eu vou ter, evidentemente, um software. Esse software vai capturar o excedente ou não da imagem da radiação nos seus sensores, vai fazer uma calibração e vai interpretar a imagem do outro lado para mim na tela do meu computador em formação de pixel, tá? Então, dose versus ruídos, inerente à reconstrução da imagem, resolução de baixo contraste versus resolução espacial e a presença de artefatos. Então, essas são as limitações que eu tenho. Se eu não tiver nenhuma dessas limitações, o meu exame é top de linha. É classe ouro, que eles falam. Então, formação da imagem. Vou ter lá a retroprojeção filtrada e depois, lá na terceira geração, eu vou ter os modelos estatísticos e métodos matemáticos lá da quarta geração. Cada geração tem um diferencial. Primeira geração, tomografia básica. Não vou conseguir pegar a parte cardíaca, vou fazer só membros superiores e inferiores, abdômen tem que fazer, mas o paciente vai ter que ficar em apneia, porque se ele estiver respirando ofegante ou coisa parecida, a imagem vai sair distorcida, vou ter artefato na imagem, vou ter striker, dependendo da quantidade de metal que o paciente esteja na região, enfim, outros artefatos. Da segunda, terceira e quarta geração, esses artefatos vão sendo remediados através da característica específica de cada computador, de cada tomógrafo, de cada software. Tá? Então, é isso que nós temos aí que ver em relação à qualidade. Reconstrução interativa. Assume a partida com o conjunto de informação, compara com as projeções adquiridas, vai fazer a adequação da imagem com base nas diferenças, dose, ruído, artefato, velocidade, qualidade da imagem, a evolução rápida do software, fabricante com diferentes abordagens. Cada fabricante tem sua diferente abordagem, que é aquilo que eu tinha dito para vocês anteriormente. Pessoas, vocês estão aí, estão me entendendo? Sim. Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Geração Philips, dose, modelo de reconstrução. GE, modelo baseado em interatividade de reconstrução. Siemens, que é o modelo Iris, é um modelo Advanced. Toshiba, também, todos eles vão fazer reconstrução 3D. Isso aqui da primeira e a segunda geração. Mas a qualidade do software muda muito a qualidade do meu exame final. Tá? Então, a mesma qualidade, eu tenho que ter um comparativo da mesma qualidade, dependendo do exame que eu for realizar, em relação aos exames que eu pretendo realizar com um aparelho convencional. Professor, eu queria ter a minha clínica diagnóstico. Parabéns. Vai nessa tua fé. Temos alunos aí em São Paulo, aqui inclusive também, que montaram até clínica de odontologia, que estão montando no Paraná, aí, clínica de odontologia. Alunos da tecnologia. O que determina isso? Determina que tipo de serviço você quer prestar, a região que você quer prestar esse serviço e quem vai ser seu público-alvo. Tudo isso determina a qualidade. Tá? Dá um exemplo. Sua cidade tem 15 mil habitantes. E você vai comprar um aparelho de tomografia que custa R$ 1.500.000. Claro que não. Sabe quando você vai ter o dinheiro desse investimento de volta? Nunca. Por quê? Sua cidade tem 15 mil habitantes.
Para você ter esse dinheiro de volta, todos eles têm que ficar doentes e todos eles começarem a fazer exame com você todos os dias nos próximos 5 anos, no mínimo, para você ter só o dinheiro que você gastou de volta, certo? Então, se eu vou gastar 1.500.000 reais em um aparelho de tomografia, eu tenho que ter uma população aí de 300, 400 mil habitantes, para eu saber que o meu investimento é lucrativo, porque o meu aparelho é de ponta, ele tem qualidade, eu gastei 1.500.000 reais nele. Professor, poxa, agora você me desanimou. Minha cidade tem 15 mil habitantes, então faça o seguinte, meu querido, você pega um aparelho de 4 canais, de um canal, que você vai pagar 80.000 reais num equipamento usado e que funcione, coloca na tua cidade que você vai conseguir atender a população da sua cidade com qualidade. Poxa, mas como com qualidade? O aparelho custa 80.000 reais? Como com qualidade? Porque os exames específicos cardíacos vão ser difíceis de chegar para você. Entendeu? Então a pessoa, literalmente, ela vai ter que fazer esse exame fora, em outra cidade, em outro estado. Mas 90% da população que você atender, o exame que ela necessita, o seu equipamento faz. Então é um exame de qualidade. De qualidade referente à patologia, de qualidade referente ao seu público-alvo, de qualidade referente à população que você tem na sua cidade de 15 mil habitantes. Conseguiram entender, pessoal, como que funciona? Se eu for colocar um equipamento numa metrópole, eu tenho que ter um equipamento de ponta, um equipamento de no mínimo 64 canais, 120 canais, 320 canais. Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma série de exames mais específicos que em cidade pequena não são realizados. Mas numa cidade, numa metrópole, são realizados com mais frequência. Então, eu tenho que ter esse equipamento. Eu vou ter retorno do meu investimento? Claro que você vai ter retorno do seu 1.500.000 reais de investimento, né? E nesse mesmo prazo de tempo. Só que são públicos diferentes que você vai atender com qualidade diferente, porque a necessidade pede uma qualidade diferente. Não adianta você gastar 1.500.000 reais para colocar um tomógrafo de ponta numa cidade que tem 15 mil habitantes. Mesmo que você atenda cidades regionais, ali da região toda, não vai ser o suficiente para você tirar o prejuízo desse investimento que você fez. Bom, aí eu tenho a combinação daqueles fatores que são justamente da qualidade. Olha, combinação do IR com o CAI. Ou seja, eu vou ter aqui uma quantidade de radiação de até 20 miligrays, enquanto o outro vai utilizar uma quantidade de radiação de 5 miligrays. Aqui eu vou ter 832 miligrays no corte completo e aqui 214. Então, depende daquilo que eu quero realizar. Expectativas tecnológicas para a solução. Aumento da resolução temporal, ou seja, vou aumentar o meu tempo. Tempo de rotações mínimos do meu tubo, redução do tempo de aquisição da imagem, a logaritmos de correção de movimento, ou seja, o paciente está inspirando ou expirando, ou está agitado, ou está confuso, os detectores vão fazer a projeção dessa movimentação do paciente e vão corrigir, e detectores que não uniformizarão as estratégias de otimização. Não vai ser um padrão único. Os sensores vão trabalhar conforme a necessidade no momento do meu exame. Tá? Para as nossas conclusões, o desafio doses versus qualidade da imagem, nós temos que acompanhar o quê? Acompanhar a evolução tecnológica, a formação contínua de todos os profissionais envolvidos, otimização é um trabalho em equipe. Nós falamos referente à equipe, né? Nós já deixamos claro no setor de qualidade o que é a diferença de equipe e a diferença de grupo, né? Então, tudo isso leva a um padrão de qualidade, tá? Por quê? Um tomógrafo, geralmente, não é uma pessoa única que opera, são mais profissionais que operam num plantão aí estendido. Então, você é tecnólogo, você pode trabalhar 4 horas por dia,
você vai, para tocar um dia todo, são pelo menos 3 tecnólogos, certo? 3 vezes 4, 12. Você vai funcionar das 6 da manhã ou das 8 da manhã até as 8 da noite. Ótimo. Você acha que todos vão trabalhar com os protocolos da mesma forma? Claro que não. São pessoas diferentes, costumes diferentes, aprendizados diferentes, formações diferentes, apesar de todos serem tecnólogos, mas um se formou na faculdade X, outra na Y, outra na Z. Você acha que todos vão ter o mesmo parâmetro? Claro que não. Uns vão usar mais radiação, outros vão usar menos radiação, outros vão usar mais tempo, outro menos tempo. Outros não vão mexer no protocolo nenhum. O que vier, eles vão tocar, colocar para rodar, irradiar e pronto. Então, todos esses processos são em termos de qualidade. Você, como tecnólogo, você tem que ter uma visão geral referente a isso, porque aquilo que não for de qualidade, segundo o seu conceito base, é atípico. Então, você tem que corrigir. Então, vamos supor que você tenha um colega de trabalho, um funcionário, e você possa fazer essa correção. Vamos supor que você seja um supervisor. Você vai criar um regulamento e você vai corrigir essas falhas que eles têm no decorrer da aplicação, no decorrer do trabalho, tanto seu quanto deles. Lembrando que sempre tem que começar em você, porque você é o exemplo. Você tem que ser o espelho. Se você faz corretamente, as outras pessoas, neste processo de qualidade, tendem a fazer o quê? A mesma coisa. Certo? Nunca ouviram falar que o exemplo vem de cima? Isso não é um conceito fechado. Muitas vezes, a pessoa que trabalha abaixo de você pode te dar um exemplo de alguma coisa que você deveria copiar. Certo? Então, assim, existem exemplos que nós temos que pegar de pessoas que estão acima de nós e exemplos de pessoas que nós temos que pegar que estão abaixo de nós, desde que esse exemplo seja viável. Tranquilo? Pessoas que sobraram dúvidas? Tá tudo light? Não tem dúvida, tô ok. Tá tudo ok? Sim. Estão com medo de perguntar e a gente ficar aqui mais tempo, não é isso? Bom, pessoal. Não, Então... eu entendi. Hã? Você entendeu? Fale Sim, comigo. sim, entendi. Pessoal, vamos fazer assim então. Eu vou mandar uma atividade para vocês, como eu falei, via sala virtual. Essa atividade vai ser para quinta-feira, que é a nossa aula avulsa que nós temos de qualidade. E amanhã eu vou mandar a atividade de radioterapia, porque amanhã também nós temos uma aula avulsa de radioterapia. Correto? Avisem os colegas, hoje era para estar todos aqui em sala para a gente poder discutir isso. Já tem, acho que, atividade lá para vocês fazerem, porque teve gente que me perguntou hoje, e só tem poucos alunos na sala. Então, fiquem atentos com isso, porque isso aí é disciplina já para avaliação 2. Quem não fez a 1, então imagine a 2. Tá bom? Ô, André, deixa eu só te pedir uma coisa, se possível você mandar essa aula conseguir subir no YouTube, fica melhor, porque tá com problema no Unimestre e a gente não tá conseguindo abrir. Mandaram recado lá no nosso grupo que tá falhando, né? Eu realmente não tô conseguindo abrir o